Agora, presta atenção nessa notícia, o ano nem começou ainda direito e o INSS já emitiu um novo alerta aí de um golpe que está rolando, que tem como alvo quem, gente? Os aposentados, imaginem. Então, a gente vai lá para a nossa redação integrada de jornalismo. O Flávio Lacerda vai trazer notícias. Daqui a pouquinho, então, o Flávio vai trazer esse alerta para a gente. Tem golpe acontecendo, então já fica atento aí, tá? Estão se passando aí como se fosse o INSS. Agora, presta atenção. A gente está num período, né? Verão, férias, a galera tá o quê? Se divertindo, a criançada então curtindo todo mundo na praia. E aí a gente começa a ver casos de algumas doenças que disparam nessa época do ano. Já prestou atenção? É o caso da conjuntivite. E o aumento dos registros nessa época tem uma explicação. O calor e a umidade fazem com que os vírus e bactérias se proliferem mais rápido. Outro problema é o quê? Que a gente vê mais pessoas nas praias, nas piscinas. Aí, gente, fica mais fácil a contaminação. Esse vai ser o assunto do nosso quadro E aí, doutor? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Conhece alguém que teve conjuntivite por esses dias? Ou você está sentindo alguma coisa estranha nos seus olhos? Vem cá, participa com a gente. Está aqui o nosso zap. Aqui no nosso estúdio eu recebo a oftalmologista, a doutora Clícia Molina. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Viu? Uma boa tarde. A gente também recebe aqui, olha, a Daiane e a Evelyn. Elas vão contar pra gente, são mães e os filhos tiveram conjuntivite, né? Vou começar com você, Evelyn. O que aconteceu com o seu pequeno? Boa tarde, Roberta. Boa Agora tarde. Ele tem 11 anos, né? Daniel. Ele tinha uns 2 anos, aí ele teve conjuntivite. Só que ele estava na creche, que também eu acho que é mais arriscado ainda. Porque aquele vírus, ele vai se espalhando, né? Aí, imediatamente... Fala bem pertinho. Aí, imediatamente, levei no posto de saúde, que tem a demanda pela manhã, porque às vezes eles falam para pingar leite de peito. Você já ouviu isso, doutora? A cara da doutora. Não, tinha que ter mostrado a cara da doutora na hora. Então, assim, mas você vê que não melhora, vai piorando. Na época eu só tinha ele, agora tem um outro, mas ele, né? O João Paulo já não pegou, mas o Daniel pegou. Daqui a pouco a doutora Clícia vai falar dos mitos e verdades. E será que dá para pingar? É realmente, né, ajuda o leite do peito, o leite materno? Vamos primeiro ver a história aqui da Daiane. Conta pra gente. Seus filhos pegaram? No caso, 2, né, das minhas meninas. Eu tenho 4 Marias e 2 delas em idade escolar, né, ano passado, na época, assim, que estava bem quente mesmo, a Maria Júlia chegou em casa com o olho meio coçando, reclamando. E aí a gente vai naquela coisa, né, de lavar com soro fisiológico. Eu fui criada pela avó, então eu estou mais vacinada com essa questão tá bom, mãe, pode deixar, eu vou lavar com leitinho do peito. Mas fui lá, comprei o soro fisiológico, comecei a lavagem ali e no outro dia eu vi que piorou, né? E aí também, por conta própria, eu já tirei ela de ir para a escola, porque eu vi que provavelmente, né, poderia ter pegado ali naquele ambiente. E quando foi na parte da tarde, a Maria Clara, que é a que mais fica com ela ali, também já estava coçando o olhinho, ou seja, provavelmente, a doutora vai falar, uma deve ter passado para a outra, principalmente porque elas gostam muito de se maquiar ali, brincar uma com a outra. Então, eu acredito que foi uma que passou, né, para a outra, né, nessa brincadeira aí com pincel e tudo mais, né? E aí, imediatamente, no outro dia, a gente já levou no pediatra, e aí era conjuntivite nas 2, aí todo mundo ficar de molho, separar dos irmãos. E são quantos filhos no total? Eu tenho 9. E conseguiu separar? Separar no sentido assim, não encosta a mão na Júlia. A gente falava assim, não encosta a mão na Maria Clara. Você quer ficar com o olho ardendo, doendo? Elas reclamavam muito de ardência, coceira, incômodo, né? E aí a gente fez todos os cuidados que o médico, né, passou. Fugimos da minha mãe, porque a minha mãe, no caso, né, que é a minha avó de criação, no caso ela é minha avó e minha mãe de criação, mas as crianças, qualquer uma das crianças, e hoje já são assim, crianças maiores que eu, dá qualquer coisinha, ela corre lá para casa. Então, a gente tenta desviar, assim, né, com todo o respeito e carinho às tradições, ao que ela foi ensinada também, até para não ofender nem nada, mas a gente sempre vai para o lado ali do que o pediatra, né, recomendou, porque eu tenho muita experiência com esse negócio de mitos, assim, e acaba que é mito mesmo, não funciona, não.
Doutora, vamos começar então a responder esse mito? Vamos, já que surgiu essa dúvida aqui de imediato. Ela falou tanta informação maravilhosa aí, eu aqui, ó, querendo falar isso aí, parabéns, muito bem. O que é que nós vamos começar? Me conta. Essa história do leite, já que a Evelyn já levantou essa dúvida. Ótimo. Isso funciona? O leite materno é maravilhoso. A gente não tem dúvida que o leite materno é maravilhoso. Mas não no olho, ok? Então, não vamos pingar o leite materno no olho. Leva para o pediatra, para que seja instituído ali o tratamento adequado, para que a criança melhore sem sequela. Porque conjuntivite pode ser só uma conjuntivite, ou ela pode virar uma tragédia. A gente acompanha casos que têm sequela visual permanente. Tem casos de conjuntivite que duram mais de um mês. Então, assim, se a gente pega e faz o tratamento adequado no começo, tudo muda, tudo fica muito melhor. E é legal, assim, no caso, é correto essa coisa de, mesmo antes de um diagnóstico, a gente já começar a fazer a lavagem ali com soro fisiológico, igual eu fiz? Perfeito. Soro fisiológico vai ajudar nesse primeiro momento, mas a gente não pode ficar só no soro fisiológico. Nós temos que entrar, assim, no tratamento. E outra coisa que você falou muito bem é, já evitei de mandar para a escola. Isso não é a realidade, né? Muita gente não tem opção, não tem o que fazer, mas tem que, no mínimo, sinalizar para a escola, para que precaução de contato sejam tomadas, né? Mas e aí, será que é necessário esse afastamento mesmo? São 9 filhos na sua casa, não é isso? 9, todos em idades, assim, bem diferentes. E você conseguiu fazer esse isolamento deles, deixar as duas mais afastadinhas? A questão da idade eu acho que ajuda bastante, porque cada um já está no seu mundinho, né? 2 mais jovens, 2, assim, adolescentes transitando para jovens já... Aí 2 na pré-adolescência, mais 2 pequenininhos. Eu falo assim, que eu tô com o videogame na mão, jogando todas as fases da maternidade, entendeu? Doutora, é necessário fazer esse afastamento físico? Você não fica lá no seu quarto, vocês aqui no outro? Infelizmente, é necessário também. O grande vetor, ele tá aqui, é a mão, né? Porque a mão vai no olho da criança que está contaminada. Essa mão da criança ficou contaminada, vai no controle remoto. A próxima criança botou a mão no controle remoto, colocou a mão no olho, pegou. Então, a bacteriana, ela precisa desse vetor. A viral não, a viral está aqui. Ela fica muito mais disseminada ali no ambiente. Então, por conta disso, que quando tem conjuntivite, a gente fala, não dorme no mesmo quarto que outra pessoa. É claro que com uma criança, um bebê, isso se torna muito difícil, mas o quanto mais a gente puder evitar, melhor. Evelyn, o seu estava pequenininho, tinha 2 anos, você disse. Sim. E você pegou? Não peguei, não. Só que tem um ano e pouco, eu passei uma situação terrível, que até hoje meus olhos ele ficam lacrimejando, saindo. Uma sensação que fica arranhando. Não, menina. Roberto, eu parei no pronto-socorro. Eu arranhei a retina. A córnea dos meus olhos. Então, assim, imagina, gente, olho não é brincadeira. Imagina um bebê, até bebê pega, né, doutora? Porque é um vírus. Um bebê dói, os olhos dói, é uma coisa assim que incomoda. Então, assim, mas na época, graças a Deus, deu tudo certo. Como é que vai precacionar isso, gente? Um bebê fazer um tratamento numa criança que não obedece ainda as coisas. Não coloca a mão no olho, a criancinha vai chorar e vai colocar. Ela deu uma informação preciosíssima que eu quero que o pessoal de casa saiba, tá? Conjuntivite, ela causa um desconforto, uma sensibilidade à luz, mas ela não dói. Não é dor. Quando você está sentindo uma dor, aí a situação ficou mais grave, porque provavelmente acometeu essa estrutura chamada córnea. E a gente precisa de uma córnea íntegra e transparente, porque a gente precisa enxergar através dela. Então, essas sequelas de conjuntivite maltratada são porque evoluíram, ou não tratadas, são porque evoluíram para uma coisa chamada ceratoconjuntivite. Além da conjuntiva estar inflamada, a córnea começa a estar inflamada também. Então, muita sensibilidade à luz e dor são sinais para correr. Não pode deixar para o dia seguinte. Corre para procurar assistência médica no mesmo dia. Doutora, chegou um relato bem interessante aqui dos nossos telespectadores que diz: Roberta, boa tarde. Já tem mais de 3 meses que eu estou com um incômodo no meu olho. Eu queria saber da doutora se é verdade que tem perda de lubrificação no olho. Assim foi o que a médica me falou, mas eu não sei, ela está sem ter certeza.
Sim, são esses casos que eu falei que a gente às vezes acompanha 1 mês, 2 meses, 3 meses. São casos arrastados em que ocorreu uma ceratoconjuntivite. Então, a conjuntiva, onde a gente vê branquinho, na verdade tem uma membrana transparente que é a conjuntiva. Então, a conjuntiva ficou inflamada. A córnea, onde a gente vê colorido, na verdade tem uma capa transparente que é a córnea anteriormente. A córnea ficou inflamada e essa córnea desenvolve umas coisas chamadas infiltrados. Esses infiltrados fazem o olho ficar ressecado, o olho ficar inflamado, de uma forma mais prolongada e às vezes até crônica, precisando ir para cirurgia para remover. Meu Deus, então a gente precisa, com esse alerta, seguir o tratamento corretamente, porque às vezes a pessoa pensa assim, é só pingar um colírio qualquer durante aquela semaninha. Não é por aí, né, doutora? Tem um protocolo certinho a ser seguido. Sim, e a maioria, até pouco tempo, a maioria das conjuntivites, elas eram assim, duravam mais ou menos 7 dias, era um caso brando, era enjoadinho, mas não era grave. Cada vez mais nós temos pegados, a gente lá no Hospital de Olhos de Vitória tem urgência, então atende muita conjuntivite. E aí o que acontece? Pega bastante caso de conjuntivite complicada, desses que são prolongados, muito mais do que há 13 anos, quando eu comecei a trabalhar com oftalmo, era a exceção. Hoje está quase virando a regra. Doutora, aquela mãe, aquele pai que insiste, deixa a criança para a praia, tá de férias, mas está lá com conjuntivite, isso pode piorar o quadro? Sim, a situação está fragilizada, então pode haver uma colonização secundária. Micro-organismos que estão na piscina, que estão na lagoa, que não são bem-vindos, eles podem ir inclusive para a região dentro do olho. E quem usa lente de contato, posso fazer aqui um apelo? Gente, lente de contato e água não combinam, então quem usa lente de contato não pode utilizar ela quando estiver na praia, na piscina, em contato com água, nem do chuveiro, tá? Tá certo. E eu também posso fazer um apelo. Olha só, eu não sei se é só eu que percebo isso, mas às vezes a gente acha, né, que, porque a criança não entende, porque a criança, ela vai me dar mais trabalho. Mas eu falo que às vezes adulto dá mais trabalho do que criança, porque na minha casa, por exemplo, desde a Covid, e aí entra aquele Amales que vem para bem, todo mundo aprendeu, todos eles, a higienizar muito as mãos, o cotovelo e tudo mais. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, como aconteceu, né, ano passado, para mim foi muito simples, só falar para elas o fato de que tinha que lavar as mãos o tempo todo, que não era para ninguém ter contato uma com a outra, foi muito mais fácil do que adultos, por exemplo. A gente tem esse trabalho, você fala com um adulto, não faz isso, ele acha que, né, ele sabe tudo, ele vai lá e faz. A criança, quando você ensina para ela com paciência, com amor, com respeito, ela te entende. E ela ouve e acata. A verdade é que as crianças, hoje em dia, dão um show de disciplina, né, em comparação aos adultos. Essa é a verdade. Repara, se é sobre jogar lixo na rua, tudo isso as crianças hoje em dia dão um show, né? Uma geração que já cresce com ensinamento. E eles próprios orientam a gente também.